amigos, estou aqui novamente para compartilhar com vocês algumas atividades, algumas brincadeiras, sempre pensando em motivar a todos para a leitura, para que vocês percebam que a leitura é uma bela companheira, é uma bela parceria que a gente pode fazer com o mundo cultural. E é uma brincadeira, uma outra brincadeira, que eu imaginei a partir de um livro que eu escrevi há muito tempo. Esse livro chama-se A Caneta Falante. E a caneta falante é a história de uma caneta que, enfim, acontece um acidente com ela e ela não consegue mais escrever. E ela começa a falar. Será que uma caneta, que é um ser escrevente por natureza, vai se sentir bem falando? E é essa a história da caneta falante. Ora, com esse tema, com esse assunto, eu então resolvi fazer uma brincadeira que eu acho que vocês vão gostar e que provavelmente vocês vão poder também utilizar para muitas outras atividades. Então, vocês se preparem, porque eu vou apresentar a atividade, assim, passo a passo. Não se preocupem, porque eu vou explicar direitinho como fazer. E como das outras vezes, só o que nós vamos precisar é de uma meia folha de papel. É claro que nós também vamos precisar de alguns outros elementos. Nós vamos precisar de lápis de cor, nós vamos precisar de uma régua, vamos precisar de um pouquinho de cola e vamos precisar também de umas canetinhas coloridas. Bom, então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa brincadeira. Primeiro a gente tem que pegar uma meia folhinha de papel, esse papel comum, né, o A4, e aí nós vamos fazer uma medida. A gente pega uma régua, tá? Esse papel, ele tem 20 centímetros de comprimento e a gente vai marcar 7 centímetros aqui, tá? 7 centímetros de um lado, 7 centímetros de outro. E aqui onde a gente marcou, tá? Nós vamos traçar uma linhazinha e vamos recortar exatamente nessa linha, tá? Recortamos. E agora, continuando. Nós vamos dobrar este pedaço maior, vejam, o pedaço maior a gente dobra ao meio, tá? Dobramos ao meio. Por quê? Porque nós agora vamos fazer essa primeira parte e a segunda parte vai ser feita com esse outro pedacinho, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser marcar aqui no pedaço dobrado, de cima para baixo, 3 centímetros, tá? Marcamos de um lado, marcamos de outro, tá? E fazemos uma linhazinha aqui, juntando as duas marcações. Bom, aí o que mais que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ao meio esta folhinha já dobrada, reparem. Basta a gente dobrar ao meio e fazer uma marquinha aqui onde o meio foi marcado. E aí nós vamos unir esta pontinha, vejam, esta pontinha ali com o meio marcado e esta outra pontinha também com o meio. Muito bem. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos então recortar estas duas sobrinhas ali, uma de cada lado, de modo que a gente vai obter uma
pontinha, aqui, ó, vamos cortar 2 partes, como se fosse uma casinha. Muito bem, isto feito, nós vamos aqui, vejam, onde está marcado com o lápis, nós vamos passar um pouquinho de cola, né? Eu vou marcar com lápis, que fica mais fácil vocês olharem. Ó, aqui, só nas pontinhas, bem nas pontinhas. Então, pegamos a cola e vamos passar aqui na pontinha e aqui na pontinha. Muito bem, isso feito, nós vamos então fechar aqui a nossa dobradura e vamos pensar no seguinte. Ela parece o quê? Ela parece uma casinha, ela pode parecer um lápis, tá? Mas não é um lápis, ela é uma caneta. E essa caneta vai aparecer melhor se a gente for desenhando uma carinha aqui nesse espaço. Então, nós podemos, pegando um lápis, a gente vai marcar aqui. Olha, e aqui botamos um sorriso bonito. Reparem, então, aqui nós temos a carinha da nossa caneta. Ela vai ficar, depois que a gente organizar bem, a gente vai pintar uma pontinha, tá? Uma pontinha aqui assim. E ela vai ficar bem bonita, porque ela vai ficar assim. A gente pode depois enfeitar a caneta como a gente quiser, tá? E uma vez feita a caneta, nós vamos passar então para esse outro pedacinho. E neste pedacinho, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dobrá-lo desta forma, ó. Dobramos. E agora, a gente vai desenhar uma linha para arredondar as pontinhas, sabe? Para que elas fiquem, reparem aqui, que elas fiquem redondinhas, tá? Então, a gente desenha e a gente recorta essas pontinhas. Muito bem. Uma vez recortadas, né? O que a gente vai fazer? A gente vai passar um pouquinho de cola aqui exatamente onde eu estou marcando, ali onde eu desenhei com o lápis. Bem na pontinha, a gente vai passar a cola, um pouquinho mais, e vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar e colar as 2 partes. Vocês já imaginaram o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma tampa de caneta. Porque a caneta, quando ela está ativa, né? Quando ela está assim, bem escrevendo bastante, ou até falando, porque depende, algumas canetas parece que elas podem falar. Eu, por exemplo, adoro conversar com outras amigas canetas, ou até com os amiguinhos e as amiguinhas. Eu sou uma caneta falante. Pelo menos acontece com elas uma coisa tão mágica que elas param de escrever e começam a falar. E quando elas estão falando, é claro que elas estão sem a sua tampinha para poder ver as pessoas. Aí, quando elas ficam muito cansadas de tanto falar ou de tanto escrever, aí a gente pode colocar a tampa para que ela possa descansar. E aí nós temos a nossa caneta, não é? No modo dormir. Dormir ou no modo dorminhoca, né? Porque tem canetas que gostam de dormir bastante. Você pode utilizar a sua canetinha,
né? Para conversar com ela, o que será que as canetas gostam de fazer, né? Será que elas são amiguinhas dos lápis? Enfim, a gente pode inventar um monte de coisa, né? Um monte de história bonita, um monte de história diferente, porque uma caneta, né? Ela pode nos dar ideias de muitas e muitas aventuras. Então é isso aí. A caneta falante.